Estudo de escatologia, as profecias do final dos tempos. Vamos estudar nossa apostila, o capítulo de número 3, intitulado O Arrebatamento da Igreja. Para todo cristão convertido a Cristo, o momento mais esperado de todos os dias de sua vida é, sem dúvida, ou deveria ser, o dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia, todo aquele que recebeu, todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador de sua alma, irá encontrar-se com o Senhor nas nuvens, estando completamente liberto para sempre de qualquer tipo de provação, dor, angústia, lágrima, tristezas, problemas, depressões, etc. Vamos falar agora sobre o arrebatamento de uma forma geral, para que você entenda que às vezes você assiste filmes, até lê alguns livros, ouve algumas ministrações, mas vamos nos aprofundar mais agora a respeito deste assunto. O que é o arrebatamento? No sentido original da palavra, arrebatamento significa arrancar, levar, tirar por força ou violência, mostra rapidez e urgência. Conforme nós vimos nos estudos sobre sinais da vinda de Cristo, a humanidade está para passar um período de grande tribulação. Um assunto que nós iremos tratar com mais especificação no próximo capítulo. Mas Cristo Jesus, querendo livrar aqueles que aceitaram a sua palavra, irá arrebatá-los deste mundo completamente, antes que qualquer mal lhe aconteça. Então, as pessoas quando começam a ouvir ministrações, a ler livros sobre a volta de Cristo, elas se amedrontam. Talvez quando você ouvir falar em ondas gigantescas invadindo as casas, terremotos, vulcões, você fique com medo e preocupado. Por isso que tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Você não deve ter medo, e sim prazer, porque o povo de Deus, o povo separado, que faz parte da igreja arrebatada, que será arrebatada, vê o livro de Apocalipse como realmente ele deve ser visto e lido como um livro de revelação. E como nós já vimos no outro CD, aqueles que fizerem parte do arrebatamento não vão passar por essas tragédias. Por isso a palavra arrebatamento, pois se fará necessário grande urgência, não perder tempo, o mundo estará em grandes apuros. Na verdade, Deus quer que estejamos em lugar seguro neste momento. E não há lugar mais seguro do que estar ao lado do Senhor. Em João 17:24 diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esta é a promessa de Cristo através do apóstolo Paulo, livrar os seus escolhidos da grande tribulação, que é a ira futura. Assim como Deus arrebatou a Enoque, livrando-o da tribulação antes do dilúvio, e ao profeta Elias antes do cativeiro babilônico, Deus irá livrar a igreja da tribulação, que também é chamada de ira futura. E a única maneira de livrar a igreja deste tempo terrível é tirando-a deste mundo antes que a tribulação aconteça. Embora acredite que a igreja seja arrebatada antes que se inicie a grande tribulação, eu quero apresentar de forma resumida as doutrinas mais comuns sobre o arrebatamento da igreja existente em nossos dias, visto que no ponto de vista teológico há pensamentos variados sobre o assunto. Por isso, há suma importância. Por isso, a importância que não pode ser deixada de lado de tudo que for dito sobre o arrebatamento ter o fundamento bíblico, de acordo à palavra de Deus diz. Conforme nós vemos estudando, Cristo não permitirá que nós passemos por todos estes problemas no final dos tempos.
nós seremos arrebatados. Como diz a palavra, acabamos de mencionar, a palavra arrebatado significa arrancar, levar, tirar por força ou violência, mostra rapidez e urgência. Vamos estudar agora, por exemplo, algumas doutrinas, religiões, o que eles falam sobre o arrebatamento. Existe o pré-tribulacionismo. A doutrina pré-tribulacionista defende a tese de que a Igreja de Cristo será arrebatada, retirada da terra, antes que se inicie o período de grande tribulação, onde interpretam as profecias bíblicas de forma literal e tem grande base no dispensacionalismo, que significa dispensação, crendo que Israel e Igreja são dois grupos distintos, havendo um plano de Deus exclusivo, tanto para Israel como para a Igreja. E que a grande tribulação é uma dispensação onde Deus tem como objetivo trabalhar com Israel e não com a Igreja, que já teve o seu período de salvação na dispensação da graça. Assim pensam os pré-tribulacionistas. Vamos às principais características, para que você seja muito bem informado e esteja sabendo tudo sobre o arrebatamento à luz da palavra de Deus, e que ninguém te engane. Principais características do pré-tribulacionismo. O método de interpretação é o método literal. Creem no arrebatamento antes do período de tribulação. Cristo livra a Igreja de passar pela grande tribulação, também conhecida de ira futura. Nós vamos conferir isso agora em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, que diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A grande tribulação é a última das 70 semanas de anos de Daniel 9, versículo 24 e 27. Vamos ver, Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazendo a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E o verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. As 70 semanas de anos de Daniel, 19, 24 e 27, estão determinadas para Israel e não para a Igreja. Portanto, a Igreja não passará pela grande tribulação. O dispensacionalismo, que é estudo das dispensações, tem grande influência nas posições definidas pelo pré-tribulacionistas e pelo pré-milenistas, por crer que Deus não mistura as coisas. Pelo contrário, ele tem um objetivo diferente em cada uma das dispensações. E na grande tribulação, seu maior objetivo é repreender, castigar e educar a Israel com vara de juízo, esperando os judeus para enfim aceitarem a Jesus Cristo como o Messias prometido. Vamos ver em Ezequiel 20, 37, que diz: Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança, visto que Israel não aceitou a Jesus Cristo, mas fará acordo com o anticristo. A grande tribulação é conhecida como o tempo da ira de Deus, ou seja, o período em que Deus irá derramar a sua ira sobre os gentios que não aceitaram o amor de Cristo, oferecido durante a dispensação da graça,
e castigar o povo judeu que rejeitou e matou o Messias Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, que diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E assim sendo, Deus não irá derramar a sua ira sobre a igreja que aceitou o amor de Cristo, a ponto de ser comparada à sua noiva. A grande tribulação não é o mesmo que tribulação, pois a grande tribulação é uma dispensação ou período de tempo em que haverá catástrofes no mundo inteiro e até mesmo nas estrelas, sol, lua, cometas, um mal generalizado, acontecendo tudo num período de 7 anos, não se comparando em nada a um momento mau, crise financeira de apenas alguns países, desemprego, perseguição isolada em uma época ou país. É completamente diferente. Vamos falar agora sobre o pós-tribulacionismo. A doutrina do pós-tribulacionismo vem ganhando espaço entre os estudos da escatologia. Preste atenção. Este movimento ensina que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação e até a segunda vinda de Cristo, onde será arrebatada até as nuvens, onde se encontrará com Cristo e retornará imediatamente à terra. Principais características dos pós-tribulacionistas. O método de interpretação é o alegórico, que nós já estudamos no DVD passado. Se você não se lembrar, pode dar uma olhadinha nos capítulos 1 e 2 da nossa apostila. O método de interpretação é o alegórico. A igreja passará pela grande tribulação, porém não estará sujeita à ira de Deus. Eles creem que a ira de Deus será derramada sobre os gentios, e a igreja apenas passará por tribulações na grande tribulação. Baseiam-se na negação do dispensacionalismo, onde somente desta forma podem crer que a igreja poderá passar pela grande tribulação, que, de acordo com o estudo das dispensações, é um período chamado de angústia de Jacó, ou seja, a tribulação é para Israel e não para a igreja. Por esta razão, negam o dispensacionalismo. Não há distinção entre Israel e igreja. Creem que as profecias dadas a Israel podem se cumprir com a igreja, ou seja, tanto a igreja como Israel não serão poupados da angústia de Jacó. Eles negam o ensinamento à natureza e ao propósito do período de grande tribulação, que, segundo os pré-tribulacionistas, o maior objetivo de Deus neste período será de disciplinar os judeus, preparando-os para aceitar o Messias. Lembrando que nós estamos falando das principais características dos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas defendem apenas que Deus irá derramar um julgamento sobre o pecado. Eles negam o cumprimento futuro das 70 semanas de anos de Daniel 9, 24 e 27, como nós já lemos, alegando ser um cumprimento histórico e sem grandes valores para a escatologia e que já se cumpriu em sua totalidade. Um grande argumento desta doutrina é a promessa de tribulação dada à igreja, tais como Lucas 23, 27 e 31. Vamos ver. Lucas 23, primeiramente agora, o versículo 27. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Vamos ao 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Eles fazem isto não diferenciando em nada que esses textos, na verdade, são para Israel e não para a igreja. Eles não fazem distinção entre tribulação e grande tribulação. E textos como, por exemplo, Romanos 8:18, vamos ver.
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eles interpretam textos como Romanos 8:18, que o apóstolo Paulo fala da tribulação do tempo presente, são interpretadas como sendo a grande tribulação, e não somente aquele período ruim, aquele momento ruim que todo mundo passa a qualquer dia. Entendem que a igreja foi destinada para passar pela grande tribulação, quando na verdade o apóstolo fala sobre o período presente de tribulação e não a grande tribulação, visto que no versículo 2 do mesmo texto, o mesmo apóstolo diz enviar Timóteo para confortar a igreja de Tessalônica, que na ocasião muitas pessoas, temendo estar tão próximo do arrebatamento, chegaram até a deixar o trabalho para aguardar a vinda de Cristo. Aquela era uma tribulação momentânea e não a grande tribulação. Vamos falar agora sobre os midi-tribulacionista ou mesotribulacionista. De acordo com a interpretação desta corrente doutrinária do arrebatamento, a igreja passará por parte da grande tribulação, ou seja, pela primeira parte, ou sendo 42 meses, como menciona lá em Apocalipse 11, 1 e 2, que diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 1260 dias, ou tempos, e um tempo, e metade de um tempo, que é o período em que não haverá o chamado derramamento da ira de Deus, e assim a igreja não estaria exposta a nenhum juízo ou castigo divino, visto que foi socorrida a tempo. Algumas facções creem num arrebatamento parcial. Esta corrente doutrinária não se aprofunda sobre quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Para eles, não é necessário saber quando será o arrebatamento, se no começo, no fim ou durante a grande tribulação, mas defendem que nem todos os crentes serão arrebatados, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento, a ponto de serem dignos de participarem deste evento, de acordo com Lucas 21:36, que diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esta corrente doutrinária, eles não se aprofundam sobre quando acontecerá o arrebatamento da igreja, se no começo, no fim ou durante a grande tribulação. Mas eles defendem que nem todos os crentes serão arrebatados, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento, a ponto de serem dignos de participarem deste evento, de acordo com Lucas 21:36. Existe sempre a pergunta: por que o arrebatamento? Vamos ver a palavra de Deus, o que diz sobre o porquê deste arrebatamento. Um pouco mais profundo, neste capítulo, estamos estudando um pouco mais a fundo sobre o arrebatamento da igreja. Um dos porquês do arrebatamento: para fazer diferença entre o justo e o injusto, para valer a pena tudo aquilo que você passa para servir a Cristo, para valer a pena toda a sua dedicação de vida. Vamos ver em Provérbios 11, versículo 8, que diz assim: O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio
para o seu lugar. Eu vou ler novamente. Olha que maravilha. Provérbios 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. Você percebe aí a promessa de troca de lugares, trocas de posições, onde o justo vem passando por problemas, onde o justo diz aqui que será liberto da angústia, e até então aquele que praticava iniquidade, o ímpio, estando se achando em uma posição privilegiada, ele tomará o lugar na angústia dos justos. Deus é maravilhoso. Continuamos aqui nossa apostila. Vamos ao próximo tópico, o porquê do arrebatamento. Para recompensar por todo o trabalho feito a Deus. Para que você seja recompensado de tudo aquilo que você tem feito para Deus. As pessoas que você ganhou para Jesus, as palavras que você disse às pessoas nos momentos mais difíceis de suas vidas, falando do amor de Jesus, abrindo o seu coração, deixando que Deus habite em seu coração, deixando com que Deus guiasse os seus caminhos. Vamos ver qual é a recompensa através do arrebatamento, a recompensa por todo o trabalho feito a Deus. Em Apocalipse 22, 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por que o arrebatamento? Para premiar os vitoriosos. Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que maravilha! Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ter uma vida diante do Senhor. Outro porquê do arrebatamento: para não deixar a igreja na tribulação. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa, irrepreensivelmente, nos ouvemos para convosco, os que crestes. O arrebatamento acontecerá para vencer a morte. 1 Coríntios 15, 51 e 54. O verso 51 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E o 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O arrebatamento acontecerá para livrar o povo de Deus da morte. Muitas pessoas, ironicamente, criaram um ditado que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas, na realidade, o povo crê, acredita, acha que para você morar com Deus, você terá que morrer. E aquelas pessoas que passarem pelo arrebatamento, elas não morrerão. Que maravilha! Vamos confirmar isto na palavra de Deus. Para vencer a morte é o arrebatamento. 1 Coríntios 15, versos 51 e 54. Vamos ler o 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vamos ao 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Como você pôde observar, a igreja não passará pela grande tribulação, pois não faz nenhum sentido que isto venha acontecer, pois isto o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo irá nos livrar da ira vindoura, que é a grande tribulação. Quando você ler na Bíblia, ira vindoura, estará mencionando sobre a grande tribulação. Livrar não é o mesmo que ajudar a passar pelo mal, e sim livrar de não passar o mal. De acordo com o dicionário, quer dizer dar liberdade, tornar livre, preservar. Isto mostra a intenção do nosso Deus. Ele quer nos preservar de qualquer mal da tribulação, pois nesta ocasião será derramado a ira do Cordeiro sobre aqueles que negaram seu amor. Mas Cristo nos livra da ira vindoura, da grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira. Alguns argumentos que mostram que a igreja não passará pela grande tribulação estão no capítulo do estudo da grande tribulação. Agora nós vamos ver uma pergunta que talvez você já tenha feito: quem será arrebatado? Primeiramente, os que creem em Cristo e o seguem. Vamos em João 3, versículos 18 e 21. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 21 de 3 de João: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem será arrebatado? Os que ouviram a palavra e creram. Não somente ouviram, mas também creram. Isto menciona-se em João 5, versos 24 e 29, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora o verso 29 de João 5. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? O arrebatamento também será para os que receberam o batismo nas águas. Em Marcos 16, 15 e 16, nós podemos ver isto. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Farão parte do arrebatamento aqueles que confessam a fé em Cristo. Romanos 10, de 9 a 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, de um de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, os que confessam a fé em Cristo. Vamos acompanhar em Romanos 10, de 9 a 13. O arrebatamento será para aqueles que confessam a fé em Cristo. Vou ler em Romanos 10, de 9 a 13, e ouça com atenção. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido.
Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O arrebatamento será para os que amam a vinda de Cristo. É necessário você amar, desejar, querer, anelar, estar ansioso, não ver o momento de chegar à volta de Cristo, amar a volta de Cristo, amar toda esta história bíblica que fala da volta de Cristo, estar ansioso, ansiosa. Nós vamos ver que o arrebatamento será para os que amam a vinda de Cristo. Em 2 Timóteo 4, verso 8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos, uma fração que você não consegue nem sequer contar. Isso menciona-se em 1 Coríntios 15, 52. Vamos ver. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento da igreja não será um acontecimento visto por todos aqui na terra, e nem algo demorado, como pensam algumas pessoas, mas sim algo muito rápido. E nós não somos os únicos a esperar esse dia maravilhoso. O próprio Senhor Jesus Cristo espera com ansiedade este dia em que virá buscar todos aqueles que aceitaram o convite da salvação. Convite feito e mencionado em São Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como é rápido um abrir e fechar de olhos, como nós já lemos, assim também será rápido o arrebatamento da igreja. Não dará tempo para despedidas. Tchau, já estou indo, beijinhos, abraços. Pode esquecer, pois tudo será muito, muito rápido, como um piscar de olhos. Muitos se atrasam, mas Deus não. Então é importante, meu amado, minha amada, que você esteja sempre preparado, preparada para a volta de Cristo, porque o arrebatamento será em um abrir e fechar de olhos. Mais um tópico da nossa apostila, na página 17, que menciona que nós não precederemos os que dormem. Vamos iniciar lendo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Você pode apenas ouvir se quiser também acompanhar. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. De acordo com 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina que os que já dormiram no Senhor terão privilégios no arrebatamento da igreja. Neste dia, Deus dará ordem para os anjos soarem a trombeta, chamar inicialmente os mortos que em vida entregaram-se a Cristo. E estes ressuscitarão com um corpo incorruptível. Neste dia se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E logo após, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para junto do Senhor nas nuvens. Então,
O que era corruptível será revestido de incorruptibilidade. E como os que já morreram, teremos um corpo glorioso. Vamos falar sobre um corpo incorruptível. O que quer dizer um corpo incorruptível? De acordo com a leitura de 1 Coríntios 15, 51 e 52, também mencionado em Filipenses 3, 21, todo aquele que for arrebatado e também aqueles que ressuscitarem em Cristo terão um corpo glorioso, tal como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou dos mortos. E com isso não mais sentiremos dor e nem mais teremos qualquer complexo, pois este corpo possuirá grande beleza. É algo tão maravilhoso que não podemos nem imaginar o que poderemos fazer com este corpo. E isto será para sempre. Isto será eternamente. Até mesmo no reinado de Cristo no milênio, quando outras pessoas não possuirão tais bênçãos, mas somente a igreja. Vamos falar sobre vestes celestiais. Que maravilha! Vamos começar em Apocalipse 19, verso 8. Diz assim: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Como já demonstramos agora há pouco, os salvos em Cristo receberão um corpo incorruptível no momento do arrebatamento da igreja. E como Deus faz tudo muito completo, também receberemos vestes celestiais. Algo muito lindo que nem mesmo os maiores estilistas do mundo inteiro pensaram um dia em confeccionar. A mais linda mulher não vestiu-se de tamanha beleza e preciosidade. Nenhuma costureira obteve tecidos com tão grande valor e beleza. De fato, Deus tem preparado o melhor para aqueles que o aceitam. Estas vestes são algo de grande valor e beleza. Porém, de acordo com Apocalipse 19, 8, estas vestes são os atos de justiça dos santos. E sendo assim, os santos, no arrebatamento, irão apenas se vestir daquilo que já possuem. A justiça que praticaram na terra se transformará em vestes celestiais. Portanto, se alguém é injusto, faz o que é errado diante de Deus, e até mesmo dos homens, rouba na iniquidade, no peso, na medida e em outros detalhes, estes não poderão subir no arrebatamento da igreja. Para confirmação na palavra de Deus, Levítico 19, 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfas justos e justos reintereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Agora nós vamos ver o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento, que será o tribunal de Cristo. Menciona-se em Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo acontecerá depois do arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação, que estará acontecendo aqui na terra, que se dará em duas partes. Primeira parte, a purificação da igreja. Todos os salvos estarão frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. E de acordo com a palavra de Deus, que diz que não há nada encoberto que não seja revelado, e isto você pode ver em Mateus 10, 26, todos os participantes do arrebatamento terão suas vidas reveladas perante todo o céu, ou seja, pecados não confessados, erros não admitidos,
pensamentos levianos, mau uso da liberdade cristã, falta de amor e muito mais. Imaginemos agora nossas vidas sendo mostradas perante os apóstolos, missionários, pastores, etc. Imaginem só o Cordeiro de Deus dizer publicamente os nossos erros. Se hoje podemos esconder nossos maiores defeitos, naqueles dias nos sentiremos nus. É melhor seguirmos o conselho do apóstolo Paulo que diz: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu quero lembrar a você que todos nós somos pecadores, mesmo depois de aceitarmos a Cristo em nossos corações. Ainda pecamos. E por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: pois não faço o bem que quero. Pois o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos a dizer no capítulo 7, versículo 19: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E por esta razão, mesmo os crentes terão que passar pela purificação, pois existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. A segunda parte, sobre o tribunal de Cristo, fala sobre a recompensa por todo o trabalho feito a Deus. 1 Coríntios 3, de 10 a 16. Eu vou ler e ouça com atenção. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Neste evento, o Senhor Jesus Cristo irá recompensar as boas obras, ou seja, o Senhor irá retribuir grandiosamente aqueles que trabalharam em prol de sua obra aqui na terra. Serão recompensados apóstolos, missionários, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, professores, pedreiros, serventes, faxineiros, carpinteiros, pintores, motoristas, obreiros em geral, tesoureiros, secretários e membros, desde que estes sejam trabalhando com amor na igreja ou em outro local, com um único objetivo: o crescimento da obra de Deus. Existem pessoas hoje que, para fazer algo na igreja, dão uma lista de direitos que dizem ser de direito adquirido. Não pensam que são voluntários. E se o fazem de outra forma, a não ser voluntariamente, e sem almejar algo em troca, eu sinto muito em dizer, suas obras serão todas queimadas quando postas à prova, pois toda e qualquer obra, até mesmo a nossa ida aos cultos, será provada pelo fogo. Se alguém hoje faz a obra de Deus com quem está obrigado a fazer, saiba que não terá recompensa alguma por isso. Tem que ser um trabalho voluntário, por amor a Deus. E já está na hora de mudar este conceito. As obras de ouro possuem maior valor que as obras de palha ou de madeira. Isso porque foram valorizadas por aqueles que o fizeram. Existem aqueles que não valorizam o que fazem. Não gostam de ficar cuidando da igreja, limpando os bancos, cuidando da segurança da igreja e outros motivos mais. Deus valoriza a cada obra que fazemos. Ele não tem acepção alguma. O homem, sim, é que faz acepção de boas obras ou más. Mas tudo que se faz para Deus deve ser valorizado. E quanto mais difícil for, mais ainda devemos nos esforçar para realizá-la. Para Deus. Portanto, a diferença entre obras de ouro com as de palha é o valor que damos para o que fazemos. Se valorizarmos aqui na terra, Cristo nos dará uma recompensa
do mesmo valor lá no céu. O galardão que o Senhor dará como recompensa pelo trabalho feito a Deus será utilizado no reino de Cristo aqui na terra, em Jerusalém. Pois para que alguém precisará de coroa a não ser para participar de um reinado. E isto fica muito claro se compararmos as promessas de Cristo como recompensa, como menciona em Apocalipse 26, que reinaremos com ele 1000 anos. O galardão que o Senhor dará como recompensa pelo trabalho feito a Deus será utilizado no reino de Cristo aqui na terra, em Jerusalém. Pois para que alguém precisará de coroa, a não ser para participar de um reinado? E isto fica muito claro. E se compararmos as promessas de Cristo como recompensa, por exemplo, reinaremos com ele 1000 anos. Vamos ver em Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Em Apocalipse 2:26, nós vemos que nós teremos o poder sobre as nações. Em Apocalipse 3:21, e concederei que assente comigo no meu trono. Em Apocalipse 2:10, Deus diz, e dar-te-ei a coroa da vida. De acordo a essas promessas de Jesus que eu citei, aqueles que vencerem terão coroas, poder sobre nações. Isto mostra a intenção de Cristo em colocar os teus servos como reis de países deste mundo. Quando o próprio Senhor estiver reinando em Jerusalém, se meditarmos sobre esta posição, verificamos que se torna um tanto clara, pois o Senhor estará em Jerusalém reinando, e ele colocará servos de Deus para cuidarem dos demais países, sempre estando debaixo de sua autoridade. Mas só estará nesta condição perante o rei aqueles que trabalham em prol da obra de Deus com muita fidelidade. E quando Deus diz que sobre o muito te colocarei, este muito é muito mesmo, como por exemplo ser presidente da América, Brasil, Argentina, França. É para isto que servirá os galardões. Bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso você pode ver em Mateus 25, versículo 23. Partindo para o final deste capítulo da nossa apostila, nosso estudo, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Quando Cristo celebrou a ceia junto com os apóstolos, o Senhor revelou sua ansiedade de realizar a grande ceia nos céus, ou seja, uma ceia com a participação de todas as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso que é também chamado de o casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, a quem o apóstolo Paulo chama de virgem pura, e a chama como alguém que anela por vê-la. Neste dia, todos estarão felizes. Deus, nosso Pai Celeste, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Santo Espírito de Deus, os anjos, os apóstolos de Cristo, os profetas e todos os demais. Pois se hoje há quem goste de festa, onde existem muita beleza, imaginem uma festa nos céus, sob a maravilhosa organização celeste. E se num casamento o noivo está muito elegante, imaginemos então o Senhor Jesus Cristo como estará. E se a noiva, num casamento terreno, é muito linda e procura ser perfeita, como estará a maravilhosa igreja de Cristo, que estará com vestes brancas, puras. E é bom lembrar que a beleza das vestes da igreja será conquistada aqui mesmo na terra, antes do arrebatamento. A qualidade está na justiça dos santos. Esta é a verdadeira roupa do cristão, e purificada no sangue do Cordeiro.
E quem poderá então perguntar se existe alguém contra? Visto que Cristo morreu por amor à igreja, e a igreja foi toda purificada no tribunal de Cristo, de maneira alguma poderemos perder esta festa por falta de vigilância. Poderíamos colocar em questão de que o porquê a noiva de Cristo não seriam os judeus ao invés da igreja, visto que a igreja é formada por gentios, mas o que ocorre é que Israel é a nação escolhida de Deus, chamados filhos de Abraão. E também temos que considerar que outros grandes homens de Deus se casaram com mulheres gentias. Como José no Egito se casou com uma gentia, Moisés casou-se com Zípora. Para a conclusão deste versículo, vamos ler em Jeremias 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Depois de saber como será difícil a vida na terra, na grande tribulação, com um corpo humano sendo exposto a grandes doenças, criminalidade, falta de alimentos, calor insuportável, desemprego, domínio completo do anticristo e cidades sendo inundadas pelo oceano. E também como será maravilhoso participar do arrebatamento da igreja, sendo nós mesmos a noiva de Cristo e estar na grande Santa Ceia, sendo a maior festa já existente. O Senhor diz: feliz quem é chamado às bodas. Será que poderia alguém rejeitar a salvação de Cristo? Ou se já o aceitou, será que leva uma vida digna de ser arrebatada? Sabemos que muitas pessoas não estão preparadas para este dia. Olhem para que este dia não lhes peguem desapercebidos. E não venham a dizer a frase: passou o inverno, findou o verão e nós não estamos salvos. Pois é muito melhor dizer: vem depressa, amado meu. No próximo CD, estudaremos o capítulo 4, As 70 Semanas de Daniel.